Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e neste canal eu compartilho com vocês o meu conhecimento em pintura em tecido. Fico muito feliz em poder ajudar vocês a aprender também como pintar em tecido. O tema de hoje são rabanetes, que faz parte do jogo da semaninha. Já deixo para vocês também o risco para vocês poderem tirar um print e imprimir. Depois eu vou colocar também na aba da comunidade, vocês podem pegar por lá. Vou deixar com vocês também a palavra sábado, que é do tema de hoje, e também o alfabeto. Eu vou colocar também na aba da comunidade. Essa parte aqui é opcional, se vocês não quiserem pôr, não tem problema. Vamos começar a pintar então? Para pintar o rabanete eu vou usar a cor vermelho bebê. Eu vou pintar esse aqui primeiro, que é um vermelho mais claro. Eu vou pintar todo ele. Tô pintando aqui só a parte de fora, mas eu vou preencher todo ele com essa cor vermelho bebê. E volto com ele pronto, tá? Pra gente adiantar um pouco o vídeo. Preenchi tudo. Agora eu vou usar a cor vermelho profundo. Estou usando o pincel também número 8, tá? A referência é 815, número 8. Vou ampliar um pouquinho. Então, com o vermelho profundo, eu vou vir pelo lado de fora, colocar um pouquinho da tinta e já venho esticando essa tinta pra dentro. Esfumo bem, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar agora a parte... o sombreamento. Porque ela é redondinha, então a gente vai começar essa parte aqui e deixar um pouco mais clara a parte de dentro, tá? Então, eu já coloquei a tinta, eu não vou até lá embaixo, eu já venho girando o pincel e esfumando bem essa tinta para a parte de dentro do rabanete. Então, a gente já vai treinar bem essa parte de sombreado, sempre girando o pincel, ó, e esticando essa tinta para dentro. Aqui também. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro mesmo. Pro centro assim vai ficando mais claro, tá? Não sei se dá para observar, mas aqui vai ficando mais escuro e o centro vai ficando mais claro. Agora eu vou pegar um pouquinho da cor vinho e vou trabalhar um pouco mais ainda esse sombreamento. Depois a gente vai fazer a parte da luz, mas por enquanto a gente vai trabalhar essa parte para fazer esse efeito que ela é mais redondinha, né? Um pouquinho só do vinho, bem pouquinho que eu peguei na ponta. Ó, volto aqui no cantinho e já venho girando o pincel e esticando bem essa tinta. Quando a tinta tá úmida, é mais fácil pra gente fazer. Então, a gente já vem, com um pouquinho, já vem colocando a tinta e puxando bem, tá? Ó, peguei bastante, mas eu já venho espalhando bem, sem perder muito tempo. Ó, ficou escuro aqui, então eu já venho com... Eu vou limpar um pouco do pincel e já venho puxando mais essa tinta para deixar ela bem mais clara. Então, essa parte aqui, eu vou um pouquinho de tinta aqui e um pouquinho aqui no cantinho. Tá? Ficou bem marcado, né? Um pouquinho do vermelho profundo. Venho puxando a tinta, tirando bem a marquinha. E aqui também, que é a parte, não sei se, vamos aqui, a parte da raizinha que ela tem, né? Tem uma raiz aqui. A gente vai marcar bem isso aqui. Não é difícil pintar, a gente só vai trabalhando mesmo o efeito de luz e sombra, deixando ela mais redondinha. Agora eu vou pegar a cor rosa bebê.
tá? Vou pegar um pouquinho só do rosa bebê e vou vir nessa parte aqui do meio, aqui, ó. Coloco a tinta e venho girando o pincel, espalhando bem essa tinta. Olha como já fez, iluminou bem, tá? Então, vou botar um pouquinho mais e venho tirando a tinta. A gente vai trabalhar bem assim, ó. Põe um pouquinho no meio, vem puxando, tirando a marquinha e espalhando bem. Aqui é a nossa parte da luz, tá? E nesse pedaço aqui também, eu vou botar um pouquinho só do rosa bebê aqui, ó. E aqui, nesse cantinho aqui também, porque aqui a gente vai ter um outro rabanete. Então, normalmente, quem tá atrás fica com a sombra. Então, eu já vou trabalhar essa parte aqui e deixar ele mais claro. Quando eu vou fazer o outro rabanete, aqui já vai estar um pouquinho mais claro. Então, é só um pouquinho, bem no... separando, porque normalmente ele projeta uma luz, né, que fica aqui e também separa os dois rabanetes. Quando secar, a gente também pode estar fazendo esses detalhes, tá? Colocando luz aonde precisa e sombra aonde há necessidade. Então, vou esfumando bem, ó. Não deixa aparecer nenhuma marquinha mesmo. Meu pincel também tá novo e não tá muito lixado. Eu não lixei esse pincel. Então, fica mais fácil pra gente tá trabalhando com esfumado com pincel novo, tá? Bom, o rabanete é mais ou menos assim. Depois a gente vai trabalhar alguns detalhes mais nele, tá? Eu vou pintando esse outro aqui pra gente trabalhar um pouco mais de luz e sombra. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Usando sempre as mesmas cores. Vermelho bebê como base, vermelho profundo, vinho e o rosa bebê. Eu vou adiantando aqui e volto com eles pronto. Pintei o segundo rabanete usando essas mesmas cores, tá? Agora eu vou pegar a cor vinho e como eu falei, aqui está em cima, então ele vai ficar mais claro do que o que está embaixo. O nosso efeito de sombra a gente faz assim. Então eu vou pegar, deixei até um espaçozinho aqui, não sei se dá para vocês observarem, que deixei uma linhazinha aqui ainda do contorno. Então eu vou vir com vinho, né? Eu peguei muita tinta, mas não tem problema, porque agora aqui é a sombra desse rabanete por cima desse. Ó, então agora pus o vinho e venho trabalhando e esfumando por cima desse. E assim a gente trabalha o efeito luz e sombra, tá? Vou botar um pouquinho de vinho desse lado. Para trabalhar o volume desse rabanete. A nossa luz está mais pro meio, então nesse aqui também está mais pro meio. Um pouquinho de sombra aqui e aqui. Que é para dividir a parte da raiz, tá? Esfumo bem, sempre girando o pincel. E esfumando bem. Vou pegar um pouquinho do vermelho profundo. E venho girando e esfumando bem. Cuidado só para não deixar muito chapado a pintura. Sempre esse meinho aqui a gente vai respeitar, deixando com o vermelho bebê mesmo, aparecendo. E essa parte aqui, ó, como já fez o efeito da sombra desse rabanete em cima dele. Peguei um pouquinho do vermelho profundo. Vou botar um pouquinho mais de vinho. Então, eu não espero a minha tinta secar. Eu já venho trabalhando a sombra, tá? Então, aqui eu vou botar um pouquinho mais de sombra também nesse, porque a gente vai ter esse outro rabanete em cima desse. Vou pegar agora um pouquinho do rosa bebê e agora venho do mesmo jeito, ponho a tinta rosa e só venho esfumando. Girando bem o pincel e misturando bem as duas cores. E um pouquinho aqui também nessa parte da raiz.
esfumo bem, misturo bem a tinta. Então, aqui eu vou botar um pouquinho só mais, só para deixar um pouquinho mais claro. Como eu falei, a gente, quando secar, a gente vê aonde precisa de um pouquinho mais de cor. Tá? Ó, como separou bem agora. Os outros dois rabanetes eu vou trazer prontos para vocês, mas é do mesmo jeito, tá? Não vou ficar repetindo, sempre as mesmas cores. Eu já trabalhei a parte mais escura aqui, e essa aqui é do mesmo jeito. Essa parte aqui eu vou colocar um pouquinho de luz, aqui, ó. E vou trabalhar o rabanete de trás, eu vou colocar o vinho, tá? Volto com eles prontos. Terminei de pintar os rabanetes, agora eu vou pegar a cor rústico e vou pintar esses espaços que ficou aqui entre um e outro, tá? Pode usar também a cor sépia. Aqui vai as folhinhas, mas eu vou pintar esse fundo aqui também, ó. Tem uma parte aqui que é da folhinha. Então, a gente já vai dando um acabamento aqui. Agora eu tô usando o pincel número 6. Só para dar esses acabamentos, a gente usa um pincel um pouquinho menor, tá? Aqui também tem um espaço aqui entre uma folha e outra. Eu vou dar esse acabamento aqui também. Agora a gente vai pintar as folhas. Vou pegar a cor verde musgo. Vou trocar de novo de pincel. Vou usar agora o pincel número 8. E vou começar desse pedaço aqui. Eu vou preencher com verde musgo. Então, esse é o talinho, né? Esse aqui é o talinho do rabanete. Se a gente observar esse talinho, ele vai fazer duas folhas. Ele vai vir nessa folha aqui. Acho que esse aqui vai ser essa folha daqui. E esse aqui é essa folha aqui de trás. Então, essas duas folhas é desse rabanete. Então, a gente observa isso no desenho e fica mais fácil. Essa folha aqui é desse rabanete. Então, a gente vai pintar, eu vou pintar, ó, algumas folhas e vou mostrar para vocês como que a gente pinta, tá? São muitas folhas do rabanete. Então, eu vou pintar uma parte e a outra vocês acompanham pelo modo como eu fiz. Então, eu pintei quase tudo, deixei só um espaçozinho aqui, ó, do risco ainda, porque o verde musgo, ele tampa o risco. Eu costumo não pintar tudo, sempre deixo um pedacinho pra gente poder ver o risco. Se vocês quiserem tampar tudo, vocês podem. Eu acho mais fácil assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Ó, essa folha dessa aqui de cima, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer a separação das duas na parte que eu deixei marcado com risco. Ó, deixei. Um pouquinho do branco aqui. Então, eu já faço a separação, já deixo também o efeito de luz e sombra, tá? Depois a gente vem com outros tons de verde, escurecendo mais, a gente põe um verde pântano, um verde pinheiro. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Então, eu vou pintar essa folha daqui de trás. Vou riscar aqui só pra gente poder ver. Eu vou pintar essa daqui, ó. Lembrando que quem está por trás sempre vai ficar com a sombra. Então, essa aqui está por baixo, então, dessa daqui. Então, a gente já vai deixar um verde aqui mais escuro, já separando a parte de sombra.
E a outra parte eu vou pintar com o verde folha, que é um verde mais claro. Então, essa parte aqui já fica toda com verde musgo. Agora eu vou pegar o verde folha e vou preenchendo essa folha. Você também pode usar um pincel maior, tá? Para preencher. Então, eu vou preencher toda ela com verde folha e volto com ela preenchida. Preenchi tudo, agora eu vou voltar com verde musgo. Você também pode trabalhar com verde pinheiro, tá? Agora eu vou fazer um pouco dessa parte aqui de fora. E venho misturando as duas cores. É uma folha que é um pouquinho mais dobrada, então ela não é muito retinha. Então, tem essas partes aqui, ó, das nervurinhas da folha. Nessa parte aqui, eu venho misturando bem as duas cores. Aperto bem o pincel. E não deixo marca, ó. Lembra que aqui, ó, aqui tá uma marquinha. Então, eu venho com o pincel, eu vou misturar bem as duas cores, ó. Dá pra observar que aqui ficou a marquinha do pincel, né? Então, eu misturo bem, girando bem o pincel. Se vocês puderem pegar o pincel mais em pé, assim, fica melhor. Eu pego aqui de lado, pra poder aparecer no vídeo. Mas assim, ficaria mais fácil de misturar, ó. Tá? Mas a minha mão tampa, então eu procuro deixar assim, ó. Pra vocês verem só o movimento do pincel que eu estou fazendo. Mas o ideal mesmo é vocês pegar o pincel mais em pé e fazer assim, ó. Esse movimento que eu estou fazendo agora. Feito isso, a gente vai pegar. Eu tô com o mesmo pincel ainda. Tem um risquinho aqui que tampou, mas eu venho até aqui a ponta, né, ó. Eu calculo ali até o ponto e venho fazendo um risquinho. É pra fazer as nervurinhas da folha. Agora eu venho fazendo os outros risquinhos. Intercalo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Agora eu vou pegar também o verde pinheiro, que é um pouquinho mais escuro que esse verde. Então, a gente vai escurecendo onde precisa, tá? Ó, vou botar um pouquinho aqui. E um pouquinho no cantinho aqui das folhas aqui, ó. Eu já venho puxando essa tinta pra baixo. Tá bem no cantinho, é só pra gente escurecer um pouquinho mais esses cantinhos aqui. Vou botar aqui também, aqui por baixo, aqui, ó. Vou puxar essa tinta um pouco mais pro meio, pra dentro da folha. E vou escurecer mais essa nervurinha aqui, ó. E os risquinhos, tá? Então, eu escureci bem a ponta dela mesmo. Com o verde soft, que é um verde bem clarinho, nós vamos trabalhar um pouquinho com a luz. Só um pouquinho, tá? Peguei só um pouquinho, vou botar um pouquinho aqui, assim, ó. E já venho puxando pra dentro. Bem pouquinho, você vem com o pincel bem leve, você vem puxando ela pra dentro, tá? Aqui dentro dessas nervurinhas também. Então, a gente faz só um pouquinho. Quando secar, a gente põe um pouquinho mais de branco. Por enquanto, eu vou deixar só assim mesmo. Ó, em cima dessa parte do verde escuro, ó. Eu deixei a parte aqui embaixo verde escuro, então, eu vou botar um pouquinho de luz aqui em cima. Fazendo menção daquela dobrinha que tem a folha. A gente vem com a mão bem suave, deixando aparecer essas marquinhas mesmo da folha. Aqui eu vou tirar um pouquinho. Aqui, ó. Aí foi bem pouquinho. É bem pouquinho tinta mesmo que eu tô pegando, deixando aparecer esses risquinhos, tá? Vou
pegando um pouquinho do verde aqui, pra gente fazer um pouquinho mais desses risquinhos assim, ó. Bem pouquinho, tiro o excesso ali, ó, e venho marcando, fazendo os risquinhos da folha. Aqui eu não pus muito. Então, essa parte aqui eu não vou pôr muito, porque tá mais pro escuro mesmo, né? Ela tá bem embaixo da outra, então ela tá mais escura mesmo. A intenção mesmo é que aqui fique mais pra sombra. E a gente trabalha luz e sombra, né? Ó, vou baixar um pouquinho agora o zoom, como que ela ficou. E ela mistura bem as duas cores, porque tá úmida a tinta. Não deixa secar, não. Não nesse momento, a gente vai trabalhar com a tinta úmida mesmo. Quando secar, a gente coloca um pouco mais de luz. Vamos trabalhar agora essa outra folha aqui de cima dessa. Então, por cima, eu vou começar com verde folha. Eu vou trabalhar mais desse lado. Não, eu tô trabalhando com verde, me perdoe, eu tô trabalhando com verde musgo desse lado. E na parte aqui de baixo. Desse outro lado, que é o encontro das duas folhas, eu vou colocar o verde folha aqui, ó. Ó, lembra que a gente já deixou a outra folha de baixo mais escura, mas a gente vai trabalhar o verde folha desse lado, tá? Então, a gente vai trabalhar verde musgo e verde folha, de um lado e do outro. Eu vou trabalhar aqui e já volto com ela pronta. Essa folha aqui, ela tá em cima dessa aqui também. Então, essa aqui de baixo aqui vai ficar um pouco mais escura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o verde pinheiro, que é um pouco mais escuro, e vou fazer a nossa nervurinha. Tô colocando a mão assim pra não tampar. Então, eu vou fazer o nosso risquinho aqui com o verde pinheiro, tá, ó? E vou fazer já os nossos risquinhos também aqui no meio. Vou marcar um pouquinho com o verde pinheiro. Também essa folha, como ela tá mais em cima, ela fica um pouco mais clara. Eu vou pegar também o verde soft, um pouco do verde soft, e vou trabalhar essa parte aqui de cima dessa aqui, ó. Porque ela tá mais por cima, então ela vai ficar mais clara. Então, por cima dessa daqui, ó, a gente põe com o verde soft e vem puxando essa tinta, fazendo já uns risquinhos. Se vocês quiserem trocar de pincel, usar o pincel filete, também dá, mas um pincel menor. Eu vou usar o pincel número 8 mesmo, que pra mim é mais fácil, pra ir mais rápido aqui também no vídeo. Vou pegar um pouquinho do verde musgo. Fazer um pouquinho dessa separação aqui. Então, são apenas risquinhos que a gente vem fazendo com o pincel, com a mão bem leve, em algumas partes, tá? Se pegar muito, tira o excesso num pano, num pratinho. Eu vou deixar aqui também mais claro. Porque vai vir uma outra folha embaixo. Eu também não queria trabalhar muitas cores do verde, então só 3 tons tá bom, né? Pra quem tá começando, senão a gente acaba misturando muitas cores, fica meio pesada a pintura. Então, essa parte aqui de trás dela aqui, que seria dessa terceira folha aqui, ó. Aqui é verde pinheiro. Tem um risco aqui, aqui, ó. Aqui é verde pinheiro, que seria dessa folha aqui de trás. Eu tô explicando bem devagarzinho pra vocês entenderem, ó. E a gente já tem a separação das duas, tá?
A gente já vem com verde pinheiro aqui. E depois a gente vem trabalhando com verde musgo. O meu risco tá meio que sumindo, mas tá por aqui, ó. Verde musgo. E agora eu vou trabalhar todo o restante dela com verde folha. Preencher essa folha com verde folha. Volto com ela pronta para mostrar para vocês. Pintei toda a folhinha. Agora fiz também a nervurinha dela aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde soft e eu vou fazer a parte da luz dela. Só um pouco, tá? Então, eu vou pôr mais nesses cantinhos assim. Um pouquinho aqui também. Eu já venho riscando com pincel mesmo, bem, fica bem leve, tá? Nessa daqui, nessa folhinha aqui que tá por cima, eu vou pôr um pouquinho de verde soft aqui, também vou separar as duas folhinhas, tá? E nesse pedaço aqui, ó, eu vou vir com o verde pinheiro e vou fazer a sombra, a separação das duas aqui com essa daqui. Então, aqui é o trabalho de luz e sombra, né? A gente vai jogando luz em cima e a sombra a gente deixa mais embaixo. E nesse pedaço aqui, ó, dessa folha, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui também, ó. Como já separou bem. Um pouquinho de aqui no meio também. Só uns risquinhos, a gente já consegue separar um pouco mais dessa folha, tá? Porque ela tá por trás, então ela não é tão clara como essa aqui que tá mais em cima. A gente vai deixar ela um pouco mais escura mesmo, é a nossa intenção. Esse pedaço aqui vai ficar na sombra mesmo, não tem luz. E a gente vai jogar toda essa luz em cima dessa daqui mesmo. Então, as outras folhas seguem o mesmo esquema. Quem tá por trás fica com a sombra. E a parte de cá mais clara, tá? Eu acho que por aqui vocês conseguem pintar as outras. Senão o vídeo fica muito longo também. Eu vou terminar essa parte aqui, ó, de baixo, que é essa folha aqui, ó. Observando melhor, essa folha aqui é dessa aqui. É muita folha. Então, vou pintar tudo com verde musgo. E nessa parte aqui, ó, eu venho com verde pinheiro, que é a parte de baixo. A gente faz esse risquinho aqui até lá embaixo, ó. Pinto bem, vou botar só um pouquinho de verde soft. Vou separar aqui com verde soft aqui, ó, a gente já tem uma separação um pouco melhor das folhas. Então, as outras eu vou terminar e volto com elas prontas, para vocês verem como ficou. Terminei de pintar as folhas, ficaram assim. Os sabonetes também ficaram bem bonitos. Terminei de pintar também a palavra sábado, que é o tema desse projeto.
eu usei a cor vermelho bebê para pintar as letras, tá? Então o projeto ficou assim. Se vocês gostaram, deixe seu like. Comente também que eu vou responder com carinho as dúvidas de vocês. Compartilhe com suas amigas. Se inscrevam. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu sempre trago novidades em pintura de tecido para vocês. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.